A próxima moeda é a moeda também de 1999, sendo a de 10 centavos. Olha só, são moedas difíceis, pessoal, de se encontrar, não é fácil encontrar uma moeda de 10 centavos, tanto do ano 99, de 5 centavos, como a de 10 centavos. Não é fácil daqui. Essa moedinha aqui, simples, já tem um alto valor, certo, para colecionadores. A segunda moeda do set de moedas é a moeda de 10 centavos do ano também 1999, aí R$30 MBC, 170 soberba e 400 flor de cunho. Esses valores aqui batem com a realidade, é verdade, certo? Do ano 1999, 10 centavos. O material daqui é bronze, certo? Aço revestido de bronze, ok? É de 10 centavos.